Oi, meu nome é Yasmin, sou psicóloga e voluntária do Psivisionária e neste vídeo vamos falar sobre a psicologia do esporte, trazendo reflexões e informações importantes para você que se interessa por psicologia. Então fique com a gente até o final e aproveite o conteúdo. Para começar, vamos tentar definir o que é a psicologia do esporte. Alguns estudiosos vão definir essa especialidade como a transposição da teoria e da técnica de várias especialidades e correntes da psicologia para o contexto esportivo. No entanto, precisamos ter em mente que nem toda psicologia aplicada ao esporte é psicologia do esporte, porque para isso é preciso que ela tenha como meio e fim o estudo do ser humano que está envolvido com a prática do exercício, da atividade física e esportiva, seja ela competitiva e não competitiva. Por isso, a maior parte dos estudos dessa área se concentra em compreender como os fatores psicológicos afetam o desempenho físico dos sujeitos e como a participação em esportes e exercícios afeta o desenvolvimento psicológico, a saúde e o bem-estar de alguém. A psicologia do esporte passa a ser considerada uma especialidade da nossa profissão com a Resolução 014 de 2000 do Conselho Federal de Psicologia, que trazia a regulamentação do exercício profissional e da formação. Agora, vamos fazer uma linha do tempo da psicologia do esporte, para entender um pouquinho mais sobre os processos que envolveram o desenvolvimento dessa área. Os primeiros anos da psicologia do esporte são compreendidos pelos estudiosos como sendo de 1894 a 1920. E nesse período a gente tinha o Norman Triplett, que é esse moço aí, sendo o precursor da psicologia do esporte na América do Norte. Em 1897, o Norman estava lá investigando em que ocasiões os ciclistas pedalavam mais rápido, se era quando estavam acompanhados ou quando estavam sozinhos. Em seguida, tivemos o que é conhecido como Era Griffin, que se deu entre 1921 e 1938. Aqui, o Coleman Griffin estava se estabelecendo, e ele foi considerado o pai da psicologia do esporte nos Estados Unidos. O Coleman, que é quem dá o nome dessa era, desenvolveu o primeiro laboratório da psicologia do esporte e publicou o livro Psychology of Coaching em 1926, onde ele discutia os problemas levantados pelos métodos de treinamento da época, e em 1928 ele publicou mais um, chamado Psychology of Athletics. Entre 1939 e 1965, tivemos o que é chamado de a preparação para o futuro. Nesse período, no Brasil, ocorreu a implementação de uma unidade de seleção de candidatos de natureza psicotécnica na Escola de Árbitros da Federação Paulista de Futebol, realizado por João Carvalhais na década de 50. O João também iniciou o acompanhamento psicológico dos jogadores do São Paulo Futebol Clube, mais ou menos nessa mesma época. Já em plano mundial, a gente tinha ocorrendo o primeiro Congresso Internacional de Psicologia do Esporte, que foi realizado em Roma em 1965. Entre os anos de 1966 e 1977, a psicologia esportiva começa a se estabelecer como disciplina acadêmica. Primeiramente, ela se estabelece como disciplina do curso de Educação Física. Foi também nesse momento que começaram a surgir as consultorias direcionadas a atletas e equipes, e as primeiras sociedades científicas começaram a ser estabelecidas nos Estados Unidos. A seguir, entre 1978 e 2000, temos um período em que se desenvolve a ciência e a prática multidisciplinar na psicologia do exercício e do esporte. Nesse período, em 1986, também ocorre o estabelecimento da psicologia do esporte e do exercício como área da American Psychological Association, a famosa APA, havendo, nesse momento, foco nas questões profissionais e de pesquisa dessa área. E desde 2000, vemos um gradual desenvolvimento dos estudos dessa área, além de um grande destaque que ele vem ganhando. No Brasil, os psicólogos passaram a integrar equipes olímpicas e paralímpicas, e hoje é um pouco mais comum ver atletas falando sobre saúde mental. Mas afinal, o que faz um psicólogo do esporte? A avaliação psicológica de atletas e a construção de perfis é um dos principais procedimentos realizados por profissionais dessa área. O chamado psicodiagnóstico esportivo tem como objetivo realizar um levantamento de aspectos particulares do atleta ou da sua relação com a modalidade escolhida,
para assim determinar o nível de desenvolvimento de funções e capacidades e realizar um prognóstico de resultados esportivos. Mas isso não é tudo, não. A seguir eu vou apresentar para vocês algumas outras áreas que é possível trabalhar. Os psicólogos do esporte podem trabalhar com praticantes de esporte de alto rendimento, e nesse caso, é possível realizar um psicodiagnóstico que seja orientado para avaliação de características da personalidade do atleta, para compreender o nível de processos psíquicos, estados emocionais em situações de treinamento e competição e relações interpessoais. Assim, a gente teria como objetivo oferecer subsídios para a seleção de novos atletas para uma equipe, para a alteração do processo de treinamento, para a individualização da preparação técnico-prática, para melhor escolher estratégias e táticas de conduta em competições e também o auxílio na otimização de estados psíquicos. Em modalidades individuais, o psicólogo irá focar sua intervenção no próprio atleta e na atuação deste. Então, é comum que haja atividades voltadas para a concentração, para o controle de ansiedade e para o manejo de variáveis ambientais. Enquanto isso, em modalidades coletivas, a ênfase vai ser nas relações grupais, na formação de vínculo e também na organização da liderança. Há também a atuação em práticas de tempo livre, que são aquelas atividades que o sujeito realiza no seu tempo livre e não necessariamente busca ser um praticante profissional. A gente pode dar como exemplo as corridas, que hoje em dia está muito em alta. Aqui, o maior desafio é sobrepor as questões cotidianas para haver essa manutenção da prática da atividade física. Então, é nesse espaço que o psicólogo vai trabalhar sua intervenção. Também é possível atuar na área de esporte escolar. Essa é uma prática que é mais comum nos Estados Unidos do que aqui. Provavelmente você já viu algum filme norte-americano em que o mocinho poderia concorrer a uma bolsa de estudos na universidade através da prática de esporte no ensino médio. Nessa ocasião, a intervenção do psicólogo vai se concentrar na relação do praticante de esporte com o ambiente escolar. Então, desse modo, a gente vai analisar os processos de ensino-aprendizagem, além dos processos de educação e socialização, focando mais na questão socioeducativa do esporte e do exercício. Outra possibilidade é atuar na reabilitação. Nesse caso, existem dois cenários basicamente distintos. É possível intervir no período de recuperação de um atleta, de uma situação cirúrgica ou de uma lesão, ou trabalhar com pessoas que sofreram algum acidente ou trauma e necessitam de atividade física regular como parte do tratamento. Fim, vou deixar como indicação de leitura uma matéria da Olympic sobre a presença da psicologia nos esportes. É uma leitura curtinha, mas muito interessante. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se gostou, não esquece de curtir, de compartilhar e acompanhar o Psi Visionária para mais conteúdos como este. Muito obrigada por estar aqui com a gente e até a próxima!